E nós estamos com essa turma agora, com esse ciclo de aulas sobre missões, sob a supervisão do reverendo Mateus. Embora ele não esteja aqui hoje pela manhã, ele está acompanhando a turma, tendo toda a orientação do reverendo Mateus para esse ciclo de aulas que nós teremos agora. E vamos então pedir ao Senhor que nos abençoe, que use a vida do Rafael Salazar e que seja para a glória dele. Senhor amado, Deus bendito, mais uma vez, Senhor, te agradecemos por este dia, dia do Senhor, por estarmos reunidos como igreja, ó Deus, para momento de culto, que já tivemos agora pela manhã, e pela escola dominical, que se inicia neste momento, ó Deus. Abençoa, Pai, a vida do Rafael Salazar, usa ele, ó Deus, para a glória do Teu nome, para a edificação da Tua igreja, para que possamos aprender mais, e que o Senhor o conduza e abençoe a todos nós, alunos também, Senhor, que seja uma aula edificante para as nossas vidas. Nós oramos assim e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Oi? Sim, só um instantinho aqui. Queridos, só lembrando, no nosso grupo de avisos oficiais está a lista de chamada, o formulário, então acessem, preencham, não sei se já foi encaminhada, né, Charles? Então, os queridos já assinem, portanto, lista de presença. Beleza, obrigado, presbítero Gualda. É muito bom estar aqui com vocês hoje e é um prazer estar aqui do outro lado da EBD agora, também podendo contribuir com vocês com um tema tão interessante e muito oportuno para os nossos dias. Eu acho que é um dos elementos mais importantes na vida da igreja que a gente precisa realmente estar meditando e estar praticando, acima de tudo, né? A questão da evangelização. E para essa série de aulas, o reverendo Mateus selecionou para a gente estar acompanhando, com base nesse livro, chama Evangelização, como criar uma cultura contagiante de evangelismo na igreja local. É um livro pequenininho, esse vermelhinho aqui, e é muito bom porque ele também vai trazer um pouco mais essa visão da igreja como um todo, como que a igreja tem esse privilégio de poder estar sendo a embaixadora das boas novas de Jesus, não só do lado de dentro, mas também do lado de fora das quatro paredes, assim, né? E hoje o que a gente vai estar falando é sobre a questão da evangelização bíblica, né? Qual que é essa definição na Bíblia e o que significa isso, mas como é que a gente pode aplicar isso não só na nossa vida pessoal, no sentido de evangelismo pessoal, um a um, você e uma pessoa no seu trabalho, um amigo, alguma pessoa da sua família, mas também como que você pode estar sendo parceiro de outras pessoas dentro da igreja nessa empreitada, como é que você pode estar auxiliando uns aos outros, como é que a gente cria uma cultura de evangelização. E esse vai ser o termo-chave da nossa aula aqui hoje, essa questão da cultura de evangelização. Mas antes da gente começar, eu vou fazer mais uma oração, só pedindo para que Deus abençoe o nosso tempo juntos. Senhor Deus, Pai, nós nos prostramos, Senhor, diante de Ti, pedindo a Tua ajuda, o Teu auxílio. Pai, essa questão da evangelização é tão importante e, ao mesmo tempo, tão difícil, Senhor, na hora de realmente praticarmos e vivermos. Pai, essa é uma questão que eu sei que pesa nos corações dos meus irmãos, assim como pesa no meu. Te peço, Pai, que o Senhor nos ajude. Precisamos da Tua graça, Pai, mais do que de qualquer coisa. Precisamos que o Senhor opere essa obra nos nossos corações para que amemos o Senhor e amemos os nossos próximos a tal ponto que possamos compartilhar a maior alegria que nós temos, que é o Senhor. Te pedimos, Pai, que o Senhor quebrante os nossos corações, que o Senhor nos instrua e que esse tempo seja proveitoso para todos nós. Te pedimos, Pai, essa ajuda, porque sabemos que todos nós necessitamos de Ti. Seja eu aqui, como todos os meus irmãos que estão ouvindo também. Todos nós dependemos do Senhor e sempre temos muito a melhorar nessa área. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje,
como o presbítero Gualdo até comentou, hoje a gente está comemorando, né, mais um aniversário da Reforma Protestante, e isso é muito pertinente com a ideia da nossa aula hoje, até porque a questão de evangelização era muito cara e muito importante na vida de todos os reformadores. É verdade, assim, que a gente poderia dizer que a Reforma Protestante, por um lado, foi uma explosão evangelística, porque o evangelho explodiu ali na Europa, e até hoje a gente sente essas ondas, né, de tudo que aconteceu ali. E essa oração do reformador John Knox, que o presbítero Gualdo até mencionou, a frase tão famosa, né, dá-me a Escócia, senão eu morro, é muito bonito ver, até porque isso era um clamor sincero, um clamor muito genuíno do coração dele, a ideia de realmente amar um país inteiro a tal ponto que ele orasse de madrugada pedindo, Senhor, por favor, me dá esse país inteiro. Não para mim, mas para o teu evangelho, para que eles possam amar o Senhor, para que eles possam conhecer a verdade da tua palavra. E é até interessante, eu não sei se todo mundo sabe também, eu descobri faz pouco tempo, que essa frase é até uma paráfrase da oração de Raquel, lá em Gênesis, que ela pede, Senhor, dá-me filho, para Jacó, né, na verdade, né, dá-me filho, senão eu morro. E é interessante porque esses reformadores todos, eles estavam com a mente toda saturada na Bíblia, a tal ponto que até a oração deles era uma paráfrase de Bíblia. E isso é muito legal de ver, e é por isso que a gente tem que estar do mesmo jeito, assim, tão saturados na Bíblia, que a gente consegue não só orar a Bíblia, mas também praticar, amar e viver de acordo com isso. Então, o mapa da nossa aula vai ser mais ou menos esse. Os 2 pontos centrais são esses que estão em negrito. Vai ser, primeiro, uma definição de verdade sobre o que significa evangelização bíblica, de acordo com esse livro aqui do pastor Max Stiles, e também o que significa essa cultura de evangelização que a gente quer realmente viver dentro da igreja local, dentro aqui da Redenção, dentro dos nossos grupos familiares, dos nossos grupos de amigos, para que a gente possa estar realmente levando isso adiante, não só aqui dentro, mas também lá fora. E é interessante porque essa questão, toda vez que a gente fala sobre evangelização, muita gente fica um pouco apreensiva, um pouco preocupada, até porque existe sempre aquele medo do, puxa vida, e se eu fizer errado? Ou, puxa vida, e se eu falar alguma coisa que não devia? E na hora que a pessoa perguntar alguma coisa, eu acabar destruindo tudo ali com uma palavra minha. Eu me conheço, eu sei que volta e meia eu posso confundir alguma coisa, ou então, pior, eu posso evangelizar do jeito errado, eu nem sei direito como é que eu evangelizo, na minha antiga igreja era de outro jeito, ou então eu converti de um jeito, mas hoje eu não evangelizaria do mesmo jeito que eu converti, e várias outras dessas questões assim. É verdade que existe muita, eu vou colocar aqui entre aspas, né, muita história de terror sobre evangelização. Todos nós, a gente conhece alguma história de terror de evangelização que seria como se fosse alguém tentou falar alguma coisa e acabou falando tudo errado. Então, você sabe histórias de pessoas ou igrejas que fazem programas de evangelismo e você fala, não, mas eu sei que isso não é o certo. E muitas vezes, isso é verdade. Assim, tem algumas histórias, eu consigo imaginar algumas vezes que eu mesmo pratiquei evangelização na minha vida e acabei estragando tudo de um jeito meio desnecessário, porque ou na época eu tinha uma visão diferente, ou então acabei usando um meio não muito bom. Por exemplo, eu lembro de evangelizar via Facebook, em mensagem direta, isso lá em 2000 e pouco, quando o Facebook tinha acabado de lançar. E de um jeito meio anônimo, assim, que levando a pessoa através da oração do pecador, e achando que eu tinha resolvido tudo, e nunca mais nem falando com a pessoa, tipo, converteu, já está tudo bem. E isso tudo, depois, acaba sendo um fantasma que fica na sua cabeça, assim, do tipo, não quero fazer desse jeito. Ou então, a história do próprio escritor desse livro, né, o Max Stiles, ele conta uma história sobre a vida dele nos anos 70, falando que ele, com 18 anos, tinha chegado numa igreja, lá no interior dos Estados Unidos, em Louisiana. Ele tinha 18 anos, estava levando um amigo, o amigo dele tinha acabado de converter, porque eles estavam estudando o Evangelho de Marcos juntos. Eles chegam na igreja, está tendo o culto normal. No meio do sermão, o pastor começa a comentar,
olha, o momento mais importante do culto vai ser o apelo final, quando eu chamar vocês aqui na frente. E o Max Stiles, que é o escritor desse livro, ele falou assim, eu com 18 anos, a minha aparência não era muito de um cara de igreja. Eu tinha um cabelo black power grandão, estava de colete roxo, e ninguém nunca imaginaria que eu era um cristão, por exemplo, por questão cultural da época. E aí, no meio, depois, na hora que chega a hora do apelo, ele e o amigo, quando eles ouvem o apelo, eles decidem, né? Não, então vamos, mas antes de ir, eles já tinham visto tanta gente chegando, um monte de homens, e aí ele comenta que depois ele descobriu que esses homens eram os diáconos da igreja, que já estava meio que combinado deles irem na hora do apelo, para dar aquela movimentação assim na frente. E aí ele comenta falando, puxa, eu fui junto com meu amigo, porque ele precisava de ajuda, ele falou, não, eu só vou se você for também, eles descem lá na frente, e aí o pastor começa a falar, não, vocês dois estão querendo entregar sua vida a Jesus? Aí o Max Stiles, não, eu trouxe já ele a Jesus, e a gente só está querendo vir aqui, eu pedi para ele vir na igreja, mas eu já sou cristão. Aí o pastor meio que insistindo, não, mas você não quer rededicar a sua vida? E aí ele olhou assim, não sabia muito bem, não tinha entendido o que é rededicar, nem sei o que significa isso, mas sim, né, eu quero. E aí o pastor olha para a câmera da TV e fala, esses dois jovens querem entregar a sua vida. E aí ele falou assim depois, puxa, eu fico me perguntando se o pastor estava mais preocupado com o pessoal da TV, ou se ele estava realmente preocupado comigo, por que razão que os diáconos estavam todos arranjados já de ir lá na frente, e altas perguntas assim que acabaram deixando ele meio preocupado com a situação. E é verdade que existem vários métodos assim de evangelização, várias maneiras que a gente reconhece que não são as melhores, que não são maneiras realmente bíblicas, fundamentadas, e às vezes até as mais eficazes. E é sobre isso que a gente vai estar falando, a gente vai estar comparando essas coisas. Mas um problema é que muitas vezes é fácil a gente perceber quais são os tipos errados, mas essa nossa reação, que seria tipo uma vergonha alheia do que significa esse evangelismo ruim, do que a gente não quer fazer, muitas vezes faz com que a gente reaja para o outro lado. E aí a gente acaba indo para o outro lado, um lado em que a gente ou, por exemplo, rejeita a ideia de que Deus possa usar métodos assim, se bem que muitas vezes, se a gente fosse perguntar, vários de nós podem ter convertido em igrejas assim, com métodos que às vezes a gente não faria hoje. Mas Deus é tão gracioso, Deus é tão soberano, que Ele consegue converter as pessoas, e Ele converte, porque o trabalho é dele, sendo pelo melhor dos métodos, ou sendo por um método, às vezes, até questionável. Deus usa esse tipo de coisa também, porque a operação da conversão é toda dele. Ele é que faz. E, além disso, a gente também tem que se perguntar se a nossa reação, muitas vezes, se é a reação de uma ridicularização por conta da vergonha do que outras pessoas não crentes pensariam se elas vissem esses métodos ou esses tipos de evangelismo, ou se é de verdade um coração quebrantado por conta de zelo, porque a gente realmente ama a Deus o suficiente para sentir, puxa, eu queria que fosse feito de uma maneira mais íntegra, de uma maneira mais bíblica, de uma maneira mais honrável à glória de Deus. E isso é muito importante, porque dependendo da resposta dessa pergunta, do porquê que a gente tem essa reação meio, essa situação foi ruim e a gente acaba reagindo, se isso é carnal ou se isso é, na verdade, espiritual, um exemplo de amor a Deus e zelo pelo seu nome, pela sua palavra. Até porque, dependendo da resposta dessa pergunta, a gente pode acabar vendo na nossa vida, por exemplo, uma reação, se a gente reagir demais a esses tipos de exemplos, ao ponto de acabar abandonando a obra do evangelismo. Às vezes a gente olha a nossa própria vida e aí você tanto não quer fazer errado que você acaba nem fazendo. E esse é o pior dos mundos, quando você reage demais ao ponto de desobedecer a própria palavra de Deus na questão do evangelismo. E esse é um medo real, eu passo por esse medo, eu tenho que lutar contra isso também, essa questão da reação, principalmente quando a gente aprende mais sobre
a palavra de Deus, como é que o evangelismo é uma coisa séria, uma coisa importante da gente viver biblicamente. Então, vamos ver a definição do que é uma evangelização bíblica. O que significa isso? Antes, o Max Stiles define assim, né? Evangelização é o ensino do evangelho com o objetivo de persuadir. E ele coloca essas palavras muito precisas, de propósito, muito intencionalmente, para que a gente possa ver todos os elementos mais básicos e mais essenciais da obra da evangelização. Então, vamos dissecar essas partes aqui. A primeira questão é que evangelização é ensino. Então, é preciso que a gente transmita alguma mensagem, é preciso que haja um certo ministério de ensino, igual, por exemplo, o apóstolo Paulo comentava que o ministério dele praticamente era um ministério de ensino, de ensinar a palavra de Deus, de ensinar os caminhos de Deus, de ensinar o evangelho, como se chegar a Deus. Então, essa questão de poder ensinar algo novo, passar uma informação nova que muitas vezes a pessoa não sabe. E é importante a gente saber o que é o evangelho. O Max Stiles define assim evangelho. Evangelho é a mensagem de grande alegria da parte de Deus que nos conduz à salvação. E nesse livro ele também tem um resumo. A gente aprende o evangelho aqui diariamente na igreja, toda semana aqui no culto. É importante a gente relembrar isso sempre, mas é importante também a gente saber o que significa o evangelho para a gente transmitir da maneira certa o conteúdo exato. Mas só falar o evangelho para a pessoa, tipo, você chegar e aí, sei lá, dá play no seu repertório do evangelho, você explica em 1 minuto e depois for embora, isso ainda não é evangelização. Evangelização vai ser você chegar lá com um objetivo claro. É preciso você ter um objetivo. Você querer persuadir ao invés de manipular. Mas você realmente querer persuadir. Você não ficar com tanto medo de manipular a ponto de você nem tentar convencer a pessoa. Você só chega lá, e isso eu acho que é um medo real. Eu já tive esses momentos infelizes em que você chega para evangelizar alguém, e aí você está com tanta confiança, por um lado, assim, às vezes você é calvinista há pouco tempo, e aí você sabe, eu sei que a conversão é de Deus, não sou eu que vou converter essa pessoa. E aí você nem insiste, você fala uma vez, e a pessoa fala, não gostei, aí você vai embora. E nunca mais fala sobre o assunto com a pessoa. Às vezes, isso é muito mais uma falta de fé e, acima de tudo, uma falta de entendimento do que significa o trabalho do evangelho. Paulo insistia e muito. Paulo tentava persuadir de todos os jeitos. Você vê lá em Atos 17, por exemplo, o apóstolo Paulo chega a citar os poetas da época, ele está fazendo de tudo para os irmãos gregos lá, o pessoal converter de verdade. Ele está indo a longas distâncias, porque ele ama o povo de lá. E ele realmente quer persuadir. Ele não quer manipular. Então, não é uma questão assim de, vamos depois trazer os diáconos lá na frente, vamos fazer alguma coisa, vamos botar uma música, alguma coisa assim. Não é essa a questão. Mas a questão é você realmente ter o amor a ponto de querer persuadir. E você reconhecer o que significa a pessoa ser convertida também. Não é, igual eu antigamente pensava, só levar a pessoa a fazer a oração do pecador e falar, pronto, eu posso agora fechar o meu Facebook, nunca mais cumprimentar essa pessoa está convertida, ela vai se dar bem, Deus vai cuidar dela e acabou. Mas, pelo contrário, para você contar uma pessoa como convertida de verdade, ela precisa ter frutos, ela precisa dar sinais e realmente representar o evangelho na vida dela, ela precisa obedecer os caminhos de Deus. Ela precisa mostrar através da sua vida que ela realmente foi transformada. E os riscos da gente errar nessa hora, da gente não entender o que é evangelização bíblica, da gente não ter essa definição presente no nosso coração, é que isso é um risco real para toda a igreja. Pode matar a igreja se a gente entender errado evangelização. Uma igreja que não entende o que a Bíblia diz sobre evangelização, ela pode acabar se metendo em todo tipo de encrenca. Porque se ela pode começar a focar só na moralidade de púlpito, por exemplo, os pregadores começarem a só falar sobre o que fazer, mas nunca falar sobre o evangelho, do que Jesus fez, do que Jesus nos dá a força de fazer, não ter essa centralidade na cruz, se a gente não entende o que significa isso. Acaba que
não cristãos que vêm à igreja acabam achando que eles estão bem. Se você nunca apresenta o evangelho, você nunca fala que eles estão perdidos de verdade, não usa essa palavra, perdidos, que acaba sendo uma palavra que, infelizmente, muitas vezes hoje em dia acabou saindo fora de moda dentro da igreja. Muitas vezes a gente não fala essa palavra, mas essa palavra é muito importante falar. Foi até legal, o presbítero Gualda comentou isso na hora do aviso, também comentando sobre a série de evangelização. A gente precisa realmente alcançar os perdidos, eles estão perdidos. E é importante a gente falar isso porque a gente até define as categorias na nossa mente. E o perigo disso tudo é que no final a igreja acaba virando nominal. Se você não tem uma visão séria sobre evangelização, no final todo mundo vai vir, ninguém vai entender o que é evangelização, ninguém vai entender o que é o evangelho, poucas pessoas vão converter e vão achar que estão tudo bem. A igreja vai morrendo ao longo das gerações. Isso é uma tragédia e é tudo o que a gente não quer que aconteça. E é por isso que a gente vai agora avaliar essa questão da cultura de evangelização bíblica. O que significa isso? O Max Stiles comenta que seria a ideia de você unir o significado do evangelismo pessoal, você falando de Jesus para uma pessoa, com a comunidade da igreja, com outros irmãos, outros amigos. E ele tem essa frase, né? É muito melhor você evangelizar com os seus amigos. Você tem esse privilégio de ter uma rede que você pode ligar o seu amigo não cristão com. Você pode chamar ele para o seu GF, você pode chamar ele para a sua confraternização de fim de ano, você pode chamar ele para um café com o seu amigo, com a sua amiga, você pode trazer ele para dentro de um mundo em que crer em Jesus não é incogitável, pelo contrário, é a coisa mais natural do mundo e a coisa mais bela. E ele, para definir essa questão da cultura de evangelização, ele contrasta isso com a ideia de programas. Não é disso que ele está falando. A gente não está falando sobre programas na igreja, sobre, por exemplo, fazer um teatro e chamar todo mundo e as pessoas virem aqui e, tipo, tá aí, a gente está evangelizando em equipe, porque tem vários irmãos na equipe do teatro, alguma coisa assim. Ou não é um programa, por exemplo, e eu não estou falando isso pejorativamente, eu estava lá junto com os irmãos, na hora que a gente fez, por exemplo, o evangelismo com o grupo do Life Shape, que veio aqui no começo do ano, que a gente foi para o Parque de Águas Claras e evangelizou várias pessoas lá com um grupo. Aquilo ali foi uma coisa muito intencional e a gente saiu assim, todo mundo evangelizando. Mas foi intencional e artificial também, né? A gente planejou um dia, planejou um horário, todo mundo se encontrou e a gente foi e evangelizou. Isso é legal, o autor do livro, inclusive, essa é praticamente a profissão dele, ele não está falando que isso é errado. Mas ele falou que o ponto da cultura de evangelização é você fazer isso no seu dia a dia. É você ter isso tão acostumado dentro de você que você fala não para as pessoas que você nunca viu na vida, mas você fala para o seu colega de trabalho que senta do seu lado no escritório. Ou então você fala para aquela pessoa na sua família que não é crente e você já viu ela, assim, você mora com ela praticamente há anos e você muitas vezes tem receio de compartilhar o evangelho de maneira mais intencional. Isso é que significa ter uma cultura de evangelização. Você fazer isso de maneira objetiva. E isso é muito melhor, é muito mais preferível do que a ideia só de descansar nos programas. Até porque existem muitos benefícios da gente poder fazer isso como igreja. Um deles é que a gente presta contas uns aos outros. O outro é que a gente acaba fortalecendo um ao outro. Outro é que a gente aprende como evangelizar com outro irmão mais velho que sabe fazer isso, já fez isso várias vezes. A gente se alegra também quando acontece o sucesso, alguém se converte. E a gente também fica triste quando acontece o fracasso de, depois de algumas reuniões, um não cristão acaba desistindo e não quer mais papo. E a gente, nessa jornada, a gente acaba estreitando os laços de amizade com experiências compartilhadas nessas situações tão difíceis, tão intensas, que são realmente essas situações de evangelismo. E é interessante que ele cita aqui nessa hora também no livro, ele comenta uma pesquisa que mostra que, pelo menos nos Estados Unidos, 1% dos convertidos vêm de programas de TV
ou de mídias sociais, ou de rádio, ou desse tipo de coisa, de programas. E 43% aproximadamente vem por conta de um amigo que compartilhou a fé, ou um membro da família. Isso é muito legal, porque a gente vê que é bíblico você ter essa cultura de evangelização, é isso que a Bíblia ensina, e é mais eficaz, porque esse é o método que Deus quis que nós empregássemos, que a gente pudesse evangelizar como igreja. É incrível porque a gente vê a diferença de custo, por exemplo, né? A xícara de café é muito mais barata do que um programa de TV. Ou é incrível ver o efeito, assim, que as mães podem ter um efeito muito maior de trazer mais pessoas a Cristo do que os efeitos especiais de um especial de Natal ou alguma coisa assim. E é essa cultura de evangelismo que a gente vai estar querendo desenvolver aqui na igreja. É isso que a gente quer. E é muito difícil explicar o que significa isso. Porque explicar cultura já é um desafio. Esse autor até comenta, fala assim, nossa, explicar a cultura é uma coisa. Depois que você chega numa outra cultura, você descobre que toda a sua explicação que você leu num livro não vale nada. Você tocou na superfície, você ainda nem entendeu o que significa aquela cultura. Uma cultura tem que ser vivida, você tem que ver para realmente aprender o que significa. Mas, para o nosso propósito aqui, não tem como a gente viver aqui agora, mas a gente vai ver algumas aspirações, alguns desejos, algumas coisas, assim, algumas visões para a gente ter como igreja, para a gente aspirar a isso, a gente querer isso, colocar isso em prática. Uma visão para a gente ver o que é uma igreja saudável na questão da evangelização. E eu tive o privilégio de ver isso, por exemplo, em uma igreja que eu frequentei alguns anos atrás nos Estados Unidos, que eu não sabia que eles estavam pensando nisso. Eu não tinha lido esse livro ainda. Mas depois, lendo esse livro essa semana, por exemplo, eu falei, uau, era isso que eles estavam fazendo. Era isso que eles estavam vivendo, e eu não tinha nome para dizer, para chamar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que era alguma coisa diferente. E é incrível, porque você vê, por exemplo, em um GF, eu vou dar um exemplo do meu na época, via um irmão de faculdade, também um amigo meu de faculdade, que trabalhava acho que era UPS, alguma coisa assim, trabalhava numa empresa tipo a Amazon à noite, trazendo pacotes, e ele chegava na quinta-feira na reunião, e comentava sobre como, na semana, ele teve a oportunidade de compartilhar de Jesus por conta de uma camiseta que ele levou, que ele estava trabalhando, no meio da madrugada, super cansado, para um irmão nigeriano que estava lá nos Estados Unidos, um refugiado, e compartilhando o evangelho com ele de uma maneira muito clara, e ele aprendendo, querendo aprender mais, eles indo tomar café da manhã juntos, e aí depois, na quinta-feira, esse irmão pedindo oração para o grupo do GF, Senhor, por favor, abençoa isso. E todos nós orando, Senhor, por favor, abençoa essa questão desse evangelismo do irmão, tal. E aí colocando nome nas pessoas. E aí, ao mesmo tempo, um outro irmão comentando também sobre outras oportunidades que ele teve de evangelizar. E mais outro também, pedindo para que Deus abençoe os estudos bíblicos que ele está tendo com uma outra pessoa que trabalha com ele, que é muçulmana. E aí você vê, assim, 1, 2, 3, 4 pessoas pedindo num só GF, você já começa a se sentir mal, né? Fala, puxa, eu não falei para ninguém essa semana. E isso é legal porque, olha só o que acaba gerando. Gera um desejo de você também evangelizar. Tinha semanas que eu queria pegar um Uber só para poder evangelizar com o motorista, para poder comentar também depois. E isso tudo vai gerando como se fosse uma bola de neve mesmo. Você evangeliza, outra pessoa evangeliza também, aí vocês estão orando por isso, aí depois, na semana seguinte, vocês estão já agradecendo a Deus porque tal pessoa converteu, aí daqui a pouco ela está no GF também, aí daqui a pouco ela já está trazendo outra pessoa para Jesus, e não de uma maneira, você tinha que fazer isso, e você se sente pressionado, porque você fica com aquela questão da culpa na sua cabeça. Não por isso, mas por amor e por vontade mesmo. Eu sempre quis fazer isso. E você acaba fazendo, e é uma grande bênção. Então, vamos ver aqui algumas definições que nos ajudam a entender um pouco mais sobre essa visão
para a cultura de evangelização, né? Alguém pode abrir, por favor, e eu acho que a Carol vai trazer o microfone para quem puder. Pode abrir na passagem de 2 Coríntios 5, 14 e 15, para a gente ler juntos? Para a gente ver um pouco sobre o que significa essa cultura motivada pelo amor por Jesus e pelo seu evangelho. Se você puder levantar a mão, quem achar, para trazerem o microfone. É para o pessoal da transmissão acompanhar. É 14 e 15? Isso. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Obrigado. Então, olha que legal, nesse versículo, eu realmente amo essa frase no início aí, ó, pois o amor de Cristo nos constrange, porque eu acho que ela representa uma emoção muito precisa, e é uma que às vezes a gente nem reflete tanto. A questão do constrangimento. Mas não é um constrangimento por vergonha e nem é um constrangimento por medo. Você não está com medo de Deus, mas você está constrangido pelo amor dele. De tanto que você entende o amor dele por você, você se sente impelido a compartilhar esse amor com outras pessoas. Porque é o amor dele que faz com que você ame a ele e que você compartilhe esse evangelho com outras pessoas. E isso também é muito interessante, porque essa questão do amor é central. Isso é o que vai definir se o seu evangelismo vai acontecer ou não. Onde não tem amor, não vai haver evangelismo. Se você não ama a Deus, você não vai evangelizar. E se você ama a Deus, você vai evangelizar. Isso é essencial para a gente entender o que significa a cultura de evangelização, até porque um dos maiores impedimentos do evangelismo é o medo. E a gente sabe que, por exemplo, em 1 João, a gente lê do apóstolo que é o verdadeiro amor que lança fora todo medo. É o amor a Deus, é o amor de Deus, é isso que vai lançar fora o medo, seja lá qual for o medo que você tiver. O medo do fracasso, o medo da rejeição, e por aí vai. Mas, então, já que a gente já viu esse primeiro ponto, vamos agora para o segundo. Uma cultura confiante no Evangelho. A gente já viu a questão do amor, agora a gente vai ver a questão da fé. Romanos 1,16. Algum irmão aí já deve ter isso memorizado, esse versículo é famoso. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém. Obrigado. Então, aqui a gente vê essa questão de não ter vergonha, porque a gente confia no poder de Deus. A gente reconhece que o Evangelho é poderoso. E isso é muito importante, até porque isso exclui da nossa mente e da nossa prática qualquer tipo de confiança em métodos. Você não vai confiar num método específico que você aprendeu. Não é isso que vai, não é esse o poder de Deus. Você não vai confiar na sua lábia ou na lábia do seu amigo. Você sabe que tem um amigo que, puxa, ele é muito bom com palavras. Chama ele para o café. E aí você confia nele. Não é o seu amigo que vai resolver, não é outras pessoas, não é o método, mas é o Evangelho. É a confiança na mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, por incrível que pareça, muitas vezes para a gente que já está tão familiarizado com ela é extremamente poderosa na hora de você expor ela para um não cristão. É algo que ele nunca viu na vida. É uma mensagem oposta, diametralmente oposta a tudo que o mundo prega, tudo que o mundo vive. É uma mensagem de amor, de verdade, de um Deus que existe, é uma mensagem de santidade, de propósito, é uma mensagem que nos leva a algo muito acima de tudo que o mundo pode oferecer. E é essa confiança que vai fazer com que a gente tenha a coragem de chegar para alguém que não é cristão e realmente compartilhar o Evangelho. Então vamos continuar. O terceiro ponto aqui, que é a cultura que compreende o perigo do entretenimento. O perigo
do entretenimento no sentido de você querer entreter as pessoas no culto apenas, ou então você querer entreter o seu amigo na conversa, você fala, não, vou evangelizar. Aí você chega lá no café e aí você começa a contar 1 milhão de piadas para o seu amigo, já quebrou todos os gelos que existiam e você não fala nada, não fala o evangelho. Isso não é o suficiente. Eu vou ler para a gente essa passagem de Ezequiel, que eu acho que ela é muito forte, mas ela é maior também. Diz assim, quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Fala um com o outro, cada um para o seu irmão, dizendo, vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor. Eis que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. E essa passagem mostra para a gente uma realidade que acontecia na época lá do profeta Ezequiel, em que muitas pessoas queriam ir ouvir a palavra do profeta Ezequiel como se fosse assim, a última novidade da cidade. Vamos ver o que o profeta está dizendo. Mas todo mundo achava muito interessante, vinha, ouvia, mas ninguém praticava. Como se fosse realmente um entretenimento, como se fosse um show, como se fosse uma novidade apenas. Mas é muito mais que isso. E se a gente entender que a gente precisa ter uma cultura dessas, onde a gente entende qual que é o perigo do entretenimento, a gente vai evitar isso a todos os custos. Mas aqui eu gostaria também de fazer um jogo com esse princípio do perigo do entretenimento, para comentar uma coisa que eu vi recentemente do pastor John Piper comentando, e eu acho que é bem pertinente para os nossos dias, para a gente entender um pouco sobre quais são os nossos maiores desafios na hora de evangelizar. E ele comentava sobre a tendência em alguns jovens, tanto fazerem isso como também não fazerem, ele estava celebrando as pessoas que não estavam fazendo, de, muitas vezes, a gente está tão acostumado com a vida dos não-cristãos, como eles pensam, o que eles fazem, o que eles gostam, o que eles não gostam, que a gente acaba se sentindo constrangido e sem nenhuma força de evangelizar, porque a gente já está tão acostumado com o estilo de vida deles que a gente nem confia muito no nosso. E ele comentou sobre muitas pessoas, por exemplo, jovens que às vezes ficam, por exemplo, numa quinta-feira à noite, está assistindo uma comédia romântica, achando super engraçado, está rindo. E aí nessa comédia romântica tem muitas piadas de pessoas que, assim, no filme inteiro é como se Deus não existisse, mas além disso, no filme também tem piadas um tanto indecentes, algumas piadas promíscuas, com conotações desnecessárias. E aí, só que esse jovem cristão está rindo. E aí ele está de boa com a família, eles estão rindo, gargalhando a noite inteira. E aí chega no outro dia de manhã, e ele está no escritório, e ele ouve essa mesma piada do amigo na copa, e ele não tem coragem de falar nada, nem de evangelizar depois o amigo, porque ele já está tão acostumado, já riu tanto em outros momentos, já compartilhou tanto dessa visão de mundo compartilhada, que muitas vezes a tela acaba mediando, que depois, na hora do dia a dia, na hora do vamos ver, ele vive um conflito interno. Ele sabe uma coisa e ele viveu de outro jeito na noite passada. E aí, hoje de manhã, ele não consegue fazer o que ele sabe que ele deveria fazer. E até o que muitas vezes ele queria fazer, só não tem a força. E é uma questão interessante. Mas, além disso, vamos continuar. No ponto 4, a gente vê uma cultura que enxerga as pessoas com clareza. E isso tem tudo a ver com o que a gente estava comentando. A clareza significa você ver o não crente como realmente um perdido. Se você não vê ele como um perdido, você não vai chegar para ele e oferecer para ele algo melhor do que ele já tem. Simplesmente não vai, você não vai ter essa coragem. Ninguém quer vender um produto ruim e ninguém quer compartilhar uma fé que não funciona. A menos que você acredite na fé que você tem, a menos que você confie na escritura que você tem, você não vai compartilhar a fé.
Você não vai ter a coragem de atravessar o vão que existe entre você e o não crente. E isso é muito importante, porque é um privilégio nosso poder compartilhar a nossa fé de uma maneira verdadeira, transparente e cheia de convicção. É essa fé em Deus que vai fazer com que a gente creia na palavra dele, que os perdidos realmente estão andando a passos largos rumo ao inferno e precisam mudar de trajetória. Se eles continuarem assim, o fim é triste. E se a gente não acreditar nisso, se a gente não tiver essa esperança no Evangelho, a gente não vai abrir a boca. Muitas vezes é por isso que a gente não abre a boca. Numa viagem de avião, você senta do lado de alguém, numa viagem de ônibus, você senta do lado de alguém, e você às vezes não tem a coragem de comentar sobre isso, mesmo que você já notou que a pessoa não é cristã, vocês já comentaram, você já chegou no ponto de que a pessoa fala, não tem religião, não sou cristão. E aí você fica naquela, e agora? Eu quero compartilhar, mas eu acredito? Eu enxergo esse irmão meu com clareza? Eu vejo para onde ele está indo? E eu me importo? Isso tudo é muito importante. A passagem aqui que a gente tem é 2 Coríntios 5,16. 2 Coríntios 5,16. Eu vou ler aqui para a gente. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. É o apóstolo Paulo comentando. E ele fala sobre isso, a questão da gente não reconhecer as pessoas só naturalmente. Quando você olha para um colega no avião, está do seu lado, ou então para um amigo seu de trabalho, um colega de trabalho, você não vê ele só como um outro advogado na minha firma, ou um advogado formado na universidade tal, ou um amigo que trabalha no departamento de marketing. Você enxerga ele como uma pessoa, você tem um nome para ele, você entende que ele tem anseios, que ele tem problemas na vida dele, que ele tem lutas, que ele passa por dor, que ele está precisando de esperança, não encontra esperança. E você entende que ele está indo rumo ao inferno. Você enxerga tudo isso com clareza. E é por isso que você fala, eu vejo o limite, e eu quero trazer essa pessoa do limite de lá para cá. E aí você puxa, e aí você persuade, você tem um objetivo. Mas você precisa dessa clareza para poder fazer isso. E isso é importante e é um lembrete para todos nós, porque muitas vezes a gente acaba emendando as linhas. A gente usa aquele efeito na câmera, né, o blur, que você acaba apagando quase tudo, tudo vai ficando cada vez mais cada vez menos nítido. Se as coisas não ficam nítidas, se a fileira de cá mistura com a fileira de cá e você já não enxerga as coisas, se não existe limite entre a igreja e o mundo, entre o salvo e o perdido, e isso é um problema às vezes, quando a gente tem uma teologia não muito nítida e a gente pensa que às vezes, por exemplo, a graça comum é tão comum que na verdade está todo mundo na graça e aí todo mundo converteu, o mundo inteiro agora é cristão, sendo que ninguém é, muitas vezes, e aí você acaba tendo tudo desfocado. E esse é um grande perigo. A gente tem que entender que, sim, existe a graça comum, mas existe a graça especial e as pessoas só são salvas pela especial. A gente precisa compartilhar o Evangelho. A gente precisa trazer a revelação especial do nosso Senhor Jesus Cristo. E, em quinto lugar, uma cultura que congrega. Filipenses 1, 3-5. Eu vou pedir para algum irmão ou irmã poder ler para a gente essa passagem que fala sobre essa questão da congregação, da cooperação no Evangelho. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Beleza, obrigado, Nilo. Então, a gente vê aqui o apóstolo Paulo agradecendo a igreja em Filipos pela cooperação deles no Evangelho, pelas orações, pelo apoio e pelo trabalho conjunto. Paulo sabia que o trabalho dele não era carreira solo. Não existe cristão evangelista de carreira solo.
E é até muito menos eficaz, porque uma hora essa gasolina vai acabar. Uma hora esse combustível de fé, de amor, de energia e confiança em Deus, no Evangelho, vai acabar. Porque todos nós somos humanos, somos pecadores. Muitas vezes a gente acorda num dia, a gente está vibrantemente firme no Evangelho, confiante no Senhor Jesus, e no dia seguinte a gente já está com outros problemas, a gente já começa a sofrer de ansiedade, a gente já está mais fraco. Mas aí o nosso irmão, que a gente conhece, pode muitas vezes trazer uma palavra de alento, porque nesse dia que você está fraco, esse outro irmão está forte, e ele compartilha com você uma palavra, algum versículo bíblico, algum encorajamento, e você agora se torna mais forte. E é essa cooperação no Evangelho que faz com que o trabalho seja bem sucedido. É por isso que a gente tem a igreja. O evangelismo tem que ser centrado na igreja. Aqui tem que ser o centro de gravidade da verdadeira evangelização. Até porque, no final das contas, as pessoas vão vir para cá, elas vão vir para a igreja, é aqui que elas precisam estar. Não existe crente desigrejado, não existe um membro fora do corpo. Mas, além disso, não existe também uma mão que puxa as pessoas sem a ajuda de, muitas vezes, um olho que consegue enxergar, uma palavra, uma boca que consegue trazer uma palavra de encorajamento, uma outra mão que ajuda quando essa fraqueja. A gente precisa do corpo inteiro ajudando na obra da evangelização. É assim que Deus sempre quis que acontecesse. Essa é a evangelização bíblica e, com certeza, é como as igrejas saudáveis, as igrejas reformadas fazem para poder expandir essa mensagem. Não de uma maneira individual, descansando no indivíduo e na sua força única. Não só você decidido a ser diferente, mas você com os irmãos podendo fazer a diferença. Então vamos continuar. Ponto 6. Uma cultura em que as pessoas ensinam umas às outras. 1 Timóteo 1,13. Eu vou ler aqui para a gente ganhar um pouco de tempo. Diz assim, 2 Timóteo 1,13. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé, e com o amor que está em Cristo Jesus. Aqui a gente vê que Paulo recomenda a Timóteo que mantenha as palavras, que guarde as palavras, que retransmita essas palavras que ele mesmo recebeu de Paulo. Muitas vezes o que você recebe no culto, o que você recebe na IBD, o que você recebe no estudo do GF, o que você recebe em diversas situações na vida da igreja, é o que você pode retransmitir, é o que você pode passar adiante para outros irmãos. E a gente pode estar ajudando uns aos outros nessa obra do evangelismo. Muitas vezes no seu GF vai ter pessoas que você vai perceber, puxa, esse irmão ele é muito bom nisso, ele já evangelizou algumas pessoas esse mês. Eu tenho uma dificuldade, eu posso marcar um café com ele, pedir para ele me ajudar. Eu posso marcar um café com uma outra pessoa que também saiba. Eu posso marcar uma reunião com o pastor, perguntar dicas, ajuda. O pastor Mateus já trabalhou muito com essa questão do evangelismo também, o reverendo Mateus, e tenho certeza que também pode compartilhar muitas coisas. Ele vai compartilhar aqui nas próximas aulas também. Mas isso tudo é orgânico, a gente pode ensinar uns aos outros. E, número 7, uma cultura que modela a evangelização. O que significa isso? Para a gente ver aqui, eu vou ler 2 Timóteo 2,2 também, que esse versículo é um pouco menor. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Esse ponto é muito parecido com o outro, de que a gente pode modelar o evangelismo uns aos outros. A gente pode, muitas vezes, chamar outra pessoa para ver a gente evangelizando um amigo nosso. Você pode marcar um almoço com um amigo seu, e você já tinha combinado com esse amigo, olha, vamos fazer um estudo bíblico no Evangelho de Marcos, que é um evangelho curto, dá para você tocar nos pontos centrais do evangelho ali. Você tem esse encontro marcado, e aí, talvez na segunda reunião, você convida o jovem lá da igreja, que é do meu GF e tal, vou convidar ele, para poder estar aqui comigo também, só para ele ver, também para ele desmistificar isso na cabeça dele, para ver como é que não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa normal e é natural, e a outra pessoa vai ficar feliz também de ver mais de uma pessoa confiando nesse evangelho que ela está explorando com toda a sua disposição.
Então, já caminhando já para o final das nossas 10 aspirações. Número 8, uma cultura que valoriza quem compartilha a fé. Quem pode ler para a gente? Filipenses 2, do versículo 19 até o 22. Uma cultura que valoriza quem compartilha a fé. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, e como filho ao Pai. Beleza, muito obrigado. Aqui a gente vê, nesse trecho de Filipenses, que Paulo valoriza a vida de Timóteo, rasga elogios para Timóteo nessa carta, mediante toda a igreja, por conta do trabalho de Timóteo no Evangelho, por conta da obra dele de compartilhar o Evangelho. Se a gente valoriza quem compartilha o Evangelho, a gente estimula isso dentro da nossa esfera de cultura, dentro da nossa subcultura, dentro do nosso grupo. Se as pessoas que compartilham são elogiadas e valorizadas, outras pessoas no grupo também vão querer evangelizar, também vão querer compartilhar a fé. E isso é muito bonito. Esse é um retrato do que é o evangelismo dentro da igreja local. Então vamos continuar agora para número 9, uma cultura que sabe celebrar a nova vida. Eu vou ler aqui para a gente Colossenses 1, versículos 3, 4, e aí dá um pulinho para o 7. Diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. E aqui a gente vê essa celebração da nova vida, essa celebração de quando uma pessoa converte, a gente poder, todo mundo, se regozijar juntos. O grupo poder agradecer em oração, Senhor, muito obrigado, porque a gente tinha orado pelo nome X durante 4 semanas, enquanto o nosso irmão compartilhava o Evangelho a partir de um estudo bíblico. E hoje, esse descrente se tornou crente. O trabalho foi bem sucedido. Hoje ele está aqui com a gente, no nosso grupo. E isso é maravilhoso, porque a verdadeira obra da conversão não é apenas quando irmãos de outras denominações vêm estar conosco, mas também, principalmente, quando irmãos não cristãos se juntam a nós. Quando a gente ganha chão, ganha campo no espaço do inimigo, quando a gente realmente consegue avançar nos limites do reino, e não só ter, transferências internas. Isso é muito legal, porque é uma visão de como realmente mudar o mundo. Muitas vezes a gente olha para o mundo hoje em dia, vê uma notícia, alguma coisa assim, e fala, nossa, o mundo está perdido, a gente precisa fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? Você pode compartilhar o Evangelho. Você pode falar com seu amigo. Você pode falar com um membro da sua família sobre o Evangelho. Ele é poderoso e ele muda o mundo. É ele que mudou o mundo. Vem mudando o mundo há 2000 anos. E desde a criação do mundo, é a mensagem do Evangelho lá de Gênesis 3,15 que continua ecoando na vida de todo mundo e transforma os países, transforma as famílias, transforma as nossas vidas. Número 10, uma cultura que realiza o ministério que parece arriscado e perigoso. Eu vou ler aqui, para a gente adiantar no tempo. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Filipenses 1, 12 e 13. Aqui Paulo dá um testemunho de como
ele na prisão, numa situação extremamente difícil, porque ele reconhecia os riscos do evangelho e ele estava disposto a sofrer as consequências, foi preso, e lá na prisão, numa outra situação de ainda mais, talvez ainda mais risco, porque talvez dali ele poderia morrer na mão de algum daqueles guardas, ele viu a oportunidade de evangelizar guardas na prisão. Ele já estava numa situação arriscada, ele foi ainda além. E nisso, muitas pessoas converteram. O trabalho foi bem sucedido, outras pessoas tinham convertido ali, pessoas dentro da casa de César. E isso é glorioso porque a gente vê que através da nossa falta de medo, ao sermos destemidos, o evangelho avança. E aquilo que a gente pensava ser impossível, se torna não só possível, mas normal no nosso dia a dia, como era no de Paulo. É isso que a Bíblia retrata para a gente. E agora, concluindo, ainda tem mais um. É interessante que no grupo, no livro, ele até comenta, fala assim, eu prometi 10 aspirações, tem a 11 aqui. E a 11ª é, na verdade, um lembrete da gente focar na igreja. A gente vê que a cultura de evangelização, a cultura de evangelização saudável, é uma cultura que entende que a igreja é o melhor e mais comprovado método de evangelização. É aqui, através dos não crentes vendo como a gente vive, é através dos não crentes vendo o nosso amor uns pelos outros, é através dos não crentes vendo a nossa coragem em favor da verdade, em tempos em que a verdade não é popular ou bem aceita. É através da nossa distinção, é através de eles verem o poder do evangelho em ação, o poder da escritura, o poder do Espírito de Deus em ação, que eles vão se convencer. Isso é de verdade. Deus realmente existe. A maior prova de que Deus existe é a vida da igreja. A maior prova é a gente ver Deus em ação aqui, a Bíblia sendo vivida. A Escritura se mostra como verdadeira, não só nas suas páginas, mas também nas suas páginas escritas nos nossos corações, igual Paulo comenta também, vocês sendo a minha carta, quando ele comenta para a igreja de Corinto. E isso é muito legal. É isso que a gente vê, por exemplo, em Atos 2, por conta do tempo avançado a gente não vai ler, mas Atos 2, 46 e 47, onde a gente vê, por exemplo, só uma descrição de Lucas comentando sobre como é que o povo da igreja vivia, da igreja primitiva, amando uns aos outros, partindo pão, tendo comunhão na palavra, e assim vai. Então, para concluir, só deixo aqui uma reflexão final, que é uma frase do próprio Max Stiles, e aí a gente abre já para perguntas, que ele diz assim: ser compelido pelo amor a transmitir o evangelho de forma individual é algo lindo, mas quando acontece em comunidade, e aqui a gente pode ler a ideia, quando acontece no meio da igreja, trata-se de algo glorioso. É ainda mais bonito e ainda mais glorioso. Comentários, perguntas. Esse é um assunto bem delicado, mas também bem prático. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode refletir a partir daí. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário. Eu acho que eles vão trazer. Beleza. Queria perguntar sobre a questão falou do programa, né, no início, que ele não é contra, que ele até, o autor né, mas quando a gente pensa na prática mesmo, dentro da igreja, que é isso, tudo que ele falou aí até agora, né? Sim. Exige uma iniciativa de alguém do conselho, da direção da igreja, estimular mais um pouco pequenas iniciativas de irmãos em duplas, ou não precisa. Isso é uma coisa que vira uma cultura a ponto de eu não precisar que ninguém me diga nada e nem me dê nenhuma orientação. Porque eu vejo que tem muita gente que funciona bem quando tem uma orientação. Sim, assim, sim. Né? Vamos fazer um grupo de estudo só sobre evangelismo. Eu estou evangelizando já uma pessoa. Me leva lá que eu quero ver. Leva a outra mais 2 pessoas. Precisa de ter uma orientação maior de toda a igreja? Ou isso sempre vai partir de uma iniciativa individual?
Eu acho que assim, obrigado pela pergunta, Ranúzia. Essa pergunta é muito interessante, até porque toca um pouco realmente nessa contraposição de ideias, né, do programa e da cultura de evangelização. Eu acho que o que ele está pensando, o autor aqui, ele está pensando realmente nessa iniciativa que surge já de maneira bem natural. Mas, assim, uma outra coisa, que eu sei que não é a resposta para a sua pergunta, mas, assim, que também às vezes vale, por exemplo, mencionar, assim, até o papel do conselho, por exemplo, em colocar uma série de EBD, né, sobre o assunto de evangelização, já acho também que já é esse tipo de pontapé inicial, né, essa explicação. Na semana passada veio o missionário Marcos também comentar sobre isso, sobre esse trabalho do evangelismo, e a nossa igreja comenta sobre isso em diversos momentos. Algumas das conferências missionárias, eu lembro, no ano passado, a conferência missionária teve um pouco essa pegada da questão do evangelismo urbano também, com o reverendo Elias Medeiros, e isso é algo, sim, que acontece na igreja, essa instrução, mas, ao mesmo tempo, o que ele está querendo fazer, esse diferencial da cultura de evangelização é a iniciativa própria. É você evangelizando o instrutor de hidroginástica, por exemplo, comentando sobre isso no GF, e aí outra pessoa comentando sobre uma outra situação em que ele também evangelizou outra pessoa, e aí vocês trocando orações, e depois trocando mensagens para querendo saber como é que foi, deu certo, preciso de ajuda, posso ir também, quero conhecer, e alguma coisa assim do tipo. Essa cultura orgânica e natural, ela é muito bonita, e é esse o ponto ideal. O ideal é quando nem tenha mais ponto em fazer saídas evangelísticas gerais, porque a igreja já está fazendo isso no seu dia a dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Esse realmente seria a visão do modelo saudável. Mais alguém? E aí? Rafael, acho que essa ideia da evangelização pública, embora ela seja realmente muito importante, muito válida, tem algumas limitações e alguns perigos. Por exemplo, uma igreja que tem um foco muito grande em uma pregação pública e um evangelismo público, mas não tem a cultura de trazer as pessoas depois para a comunidade, cria uma certa sensação em algumas pessoas de uma certa hipocrisia, de uma certa propaganda falsa, de você falar alguma coisa em público e depois não fazer valer aquilo que você falou. Também acho que existe outro aspecto que vão ter pessoas que, por várias razões, mas, por exemplo, como pressões sociais, muitas vezes não vão responder a evangelismo público, mas podem responder num evangelismo mais pessoal. Como, por exemplo, um caso bíblico é a história de Nicodemos. Nicodemos, Sim. Sendo um fariseu, via Jesus várias vezes, estava lá presencialmente quando ele estava falando com os seus discípulos, mas ele resolve encontrar Jesus sozinho à noite. Não, é verdade, verdade. Carlos, isso é verdade. É uma questão, assim, igual ele colocou, né, no livro, o Max Stiles chega a fazer esse contraponto entre os programas e a cultura de evangelização, mostrando que essa cultura de evangelização ela é muito mais eficaz. Na hora do vamos ver, as porcentagens também mostram isso. E na Bíblia, ela é mais comum. Ela é, na verdade, tipo assim, o modus operandi, a maneira como as coisas acontecem no dia a dia. E aí existem momentos específicos em que pode-se haver, por exemplo, uma iniciativa de pregação pública, igual, né, vamos supor, tipo Paulo no Areópago, lá em Atos 17. Existem outros momentos específicos em que pode-se haver uma apresentação do Evangelho de maneira pública, assim, um evento. Mas ele não é necessário e é muito perigoso se a gente ficar viciado em evento, e aí você acaba dependendo. Tipo, todas as empreitadas evangelísticas da igreja dependem de evento. Isso não é bom, né? Isso é prejudicial e acaba não funcionando a longo prazo. Ele comenta aqui, tem uma frase interessante que ele comenta, que ele fala assim, parece que às vezes existe uma relação proporcional inversa entre o gasto de dinheiro e a eficácia na evangelização. Muitas vezes, quanto mais dinheiro se gasta num evento tremendo, menos eficaz na hora do vamos ver de trazer pessoas para Cristo acaba sendo o evento, porque
vale muito mais a pena você gastar esse esforço que todo mundo teria para organizar um evento, simplesmente todos os membros tendo esse esforço para evangelizar uma pessoa que eles conheçam. Muito mais eficaz a longo prazo. Até porque já existe uma relação de confiança. Isso Oi? é bem legal. Rafael, Paulo aqui atrás. Opa, Eu tenho uma visão da seguinte forma. A Bíblia diz que nós devemos ir de pregar o evangelho a toda criatura, né? E eu acredito assim que não devemos nos limitarmos a 4 paredes, porque muitas pessoas elas não vêm à igreja para ouvir a palavra, então nós temos que ir ao encontro dessas pessoas, não só na faculdade, no nosso trabalho, escritório, o vizinho. Eu aprendi muito a questão do seminário que foi dado o ano passado e uma frase que foi dita sobre aproveitarmos a geografia, ou seja, sim. todo lugar que nós tivermos, inclusive sairmos também ao encontro dessas pessoas e pregar o evangelho a essas pessoas. Eu tive essa experiência muito boa, durante 17 anos eu fiz isso todo sábado. A gente tinha uma equipe que a gente fazia esse trabalho e era muito bom, e a gente via muitos resultados, e até hoje nós vemos resultados a respeito disso. Então, eu acredito assim, que a igreja não tem que esperar somente que as pessoas venham à igreja. É interessante que nós convidamos as pessoas para vir à igreja, mas que nós possamos ir ao encontro deles nas ruas, nas praças, em todos os lugares, levando Com essa certeza. mensagem. Sim. Obrigado, Paulo. É uma contribuição útil. Até porque esse lado, ele é realmente, assim, ele funciona, igual a gente comentou, assim, não é confiança nos métodos, mas é confiança no Senhor, e isso realmente, assim, esse método de você sair do seu lugar e ir objetivamente evangelizar pessoas, seja moradores de rua, seja pessoas numa feira, em outros locais, isso com certeza funciona. O ponto do autor não é realmente apagar e falar assim, ou um ou outro, mas é trazer essa ideia da cultura de evangelização, onde você faz isso organicamente com as pessoas ao seu lado, e ele dá esse exemplo, por exemplo, de pessoas no avião, você está sentado ao lado, pessoas no seu, vamos supor, você pega um táxi, alguma coisa assim, no seu dia a dia você já ia compartilhando o evangelho. E aí, se você quiser colocar esse lado disciplinado, né, colocar uma janela, igual você comentou, por exemplo, que você fez durante alguns anos, a questão de levar o evangelho num sábado à tarde, esse tipo de coisa, isso é muito bom, e é até um a mais. A ideia do autor é só assim, não vamos nos limitar a, tipo, você colocar um horário na sua agenda semanal, falar, esse aqui é o horário do evangelismo, o resto da minha vida eu não evangelizo. Isso seria ruim, e eu sei que não é esse o caso, mas é esse até o ponto do autor querendo trazer toda essa visão conjunta. Opa, o presbítero Charles? Som. Sim, talvez para encerrar, eu não sei se a gente pode fazer assim. É interessante isso de abrir a nossa casa, né, de você fazer organicamente esse evangelismo. Eu lembro do Francis Schaeffer, ele sempre dizendo, né, que a gente vai impactar mesmo o mundo quando a gente abrir a porta das nossas casas. E isso quer dizer assim, você ser conhecido por essas pessoas, se deixar ser conhecido, né? E só para compartilhar eu digo isso só para compartilhar no bom sentido. Quando o Grazi e eu mudamos para um novo endereço, a gente começou a orar para que Deus nos desse a oportunidade para que o evangelho fosse conhecido lá naquela vizinhança onde é que a gente está hoje, né? O que nós fizemos? Estrategicamente, a gente bolou uma forma de ter acesso às pessoas. Foi fazer um bolo de maçã bem gostoso que minha esposa sabe fazer, e a gente literalmente bateu de porta em porta, ali perto onde é que a gente mora, disse, olha, estamos chegando aqui, queremos dizer que a nossa casa está aberta para vocês, e a gente trouxe esse presente aqui para vocês. Isso literalmente abre portas, né? Literalmente abre portas. Com certeza. E aí é uma maneira de ser intencional, né, nesse aspecto de compartilhar o evangelho. As pessoas sabem que você é acessível, que elas podem contar com você, e a gente tem orado para que Deus dê essa oportunidade, né, e se elas quiserem também, podem chegar lá em casa. Então, acho que esse aspecto, todo mundo aqui fala que em Brasília as pessoas são muito fechadas. Eu acho que talvez um aspecto contracultural, a gente como crente pode fazer alguma coisa assim.
Eu sei que às vezes é meio constrangedor, né? Dá aquele friozinho na barriga, né? Mas esse aspecto de ser cristão de maneira orgânica, o local onde você está. Deus me colocou aqui nesse apartamento, nesse prédio, Deus me colocou aqui nesse trabalho. O que eu posso fazer de certa maneira, como Jesus, né? Que foi ao poço intencionalmente para encontrar aquela mulher. Eu posso criar alguma situação para isso, né? E eu acho que é muito importante a gente, como igreja, lembrar disso, né? Que todos nós aqui somos discípulos de Jesus para fazer discípulos. Então, esse aspecto, né, de falar do Evangelho e estar acessível. Eu acho que o grande medo que às vezes a gente tem é que é mais fácil fazer um evangelismo na rua, onde eu não tenho um vínculo direto com aquela pessoa. Muita gente prefere, às vezes, fazer isso. Você dá alguma palavra, mas e se é o seu vizinho? Se seu vizinho te ligar de madrugada, está acontecendo tal coisa aqui. Você necessariamente está envolvido agora com aquela vida, né? Isso implica em mais responsabilidades, né? Então, obrigado aí pela aula, querido irmão. Deus lhe abençoe. Nós podemos orar? Amém, com certeza. Você pode orar para encerrar, por favor? Oro sim. Senhor Deus, Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de meditar um pouco mais nesse assunto da evangelização, de o que significa sermos uma igreja que valoriza a evangelização, que ama o Senhor, que é motivada pelo amor a atravessar limites e chamar pessoas para dentro da vida de Deus. Te pedimos, Pai, que o Senhor opere nos nossos corações esse desejo e também essa prática, que o Senhor nos faça evangelistas por amor, que o Senhor nos faça verdadeiros amantes da Tua igreja, que o Senhor nos ajude a amar o nosso próximo, a abrir a nossa casa, como o presbítero comentou, que nós possamos trazer pessoas dentro do nosso convívio para conviverem, Senhor, com aquele que nós mais amamos, que é o Senhor. Te pedimos, Pai, que possamos ser transparentes, ser autênticos e evangelizar, não por medo, mas por amor real. Confiamos na Tua obra, Senhor, dependemos do Teu Santo Espírito. E oramos pedindo que o Senhor nos guarde na nossa volta às nossas casas e que o Senhor nos dê um domingo abençoado na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.